Hoje o vídeo é um pouco diferente, eu vou trazer para vocês um pouco sobre o processo de desmame do meu bebê. Ele tem 2 anos e 3 meses agora, e eu fiz esse desmame com 2 anos de idade. Comecei um pouquinho antes disso e hoje eu vou trazer para vocês todos os detalhes para ajudar, né, alguma mamãe aí que também esteja desesperada por esse processo. Eu vou arrumar meu cabelo enquanto a gente conversa aqui, que é o tempinho que eu tenho, porque eu tô com... Faz um tempinho já pra gravar esse vídeo. Quando eu terminei o processo, passou um tempinho aí, eu queria trazer esse vídeo pra vocês. Só que acabou que, né, com a rotina e tal, você vai deixando pra lá. E infelizmente eu acabo não dedicando o tempo que eu gostaria aqui no YouTube. Eu quero me dedicar um pouco mais a essa plataforma aqui. Mas acaba que eu tenho mais vídeos curtos ou coisa rápida assim pra postar, eu acabo não postando tanto aqui. Mas vamos lá. Meu filho é um menino, né? Estevão. Ele mama bem, né? Desde bebezinho, pegou bem no peito, etc. Não teve nenhum problema com isso. Só que depois do salto que ele teve do 4º mês, ele passou por todos os saltos possíveis, esse menino passou. Então, todas as fases assim de desenvolvimento, que você vê que a criança muda, que a criança fica chata, ou fica mais legal, ou etc, etc, ele teve tudo. Então, até os 4 meses ele dormia, gente, tão bem. Desde que chegou da maternidade, ele dormia 3 horas seguidas, acordava, mamava, tudinho, passava pouquíssimo tempo acordado, dormia de novo, dormia umas 3 horas de novo, 2. Então era muito tranquilo no começo. Aí depois que chegou no 4º mês, ele entrou no salto e começou o fuzuê. Eu vou usar esse creme aqui da Escala, Jaborandi, 2 em 1. Muito cheiroso. Primeira vez que eu tô usando ele. Aí, beleza, passou o 4º mês, aí ele começou a acordar. Ele tava, pra vocês terem noção, a diferença que foi. Ele tinha dormido 5 horas e meia seguidas já, quando chegou nesse período. Ele já tava dormindo 5 horas e alguma coisa. Então ele tava tipo assim, a um passinho apenas de começar a dormir a noite toda. E aí, quando deu essa virada de chave, 3 meses e pouquinho pro 4º mês, que geralmente era meio que no final do mês, assim, que ele entrava nos saltos, quando dava assim, dia 20, por aí, começou, gente, esse menino acordava tanto, de 2 horas, de 1h30, até a noite dele não dormir, basicamente. Ele acordava por 15 minutos e eu ter que estar lá. E aí, qual foi o meu grande erro? Eu acredito, né? Os profissionais, eles recomendam, né, você, quando a criança entra nessas fases de salto, você não mudar a rotina por conta das mudanças que a criança está passando. Então, ele está acordando de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Beleza, mas ele só mamava de 3 em 3, então você não vai dar o peito nessa fase que ele está acordando extra tempo que você já deu o mamar. Só que, gente, ele não dormia, então eu dava o peito, aí balançava, colocava no berço, daqui a pouco ele acordava de novo. Aí foi aquele momento que você não sabe nem mais o que fazer pra criança dormir. Foi isso. Então, ok. Aí tal, deixei, né, essa fase passou, a gente sobreviveu, ok. Só que aí ele teve aquela, o que falam de regressão do sono, porque ele ficou acordando muito e toda vez que ele acordava eu dava de mamar, ele simplesmente ficou acostumado a isso. Então, depois desse período, a regra era 2 horas, era a hora que ele acordava, 2 em 2 horas. E eu tinha que ir lá, aí dava de mamar, ele dormia. E se eu não desse mamar, era um chororô. E meu filho é aquele bebê escandaloso, ele não é o bebê calminho, ele é o bebê escandaloso que grita muito, nossa, gente. E aí, ok, vivi assim até melhorar um pouco mais, que ele tava dormindo, vamos dizer que assim, ele dormia umas 4 horas seguidas no máximo, quando era noite boa, mas geralmente era 3 horas que ele ficava acordando. E eu fui sobrevivendo, né? Eu acredito que foi isso um dos motivos que eu desenvolvi também enxaqueca. Enxaqueca crônica, por quê? Porque eu tive enxaqueca, gente, 3 meses seguidos.
E era tipo 15 dias de dor de cabeça direto, com enjoo, aquela sensibilidade. Ai, nossa, horrível. Enfim, aí hoje, né, tô nessa luta contra a enxaqueca, eu já cortei café, tô melhorando a alimentação, porque não adianta. O que melhora é você tirar aquilo que dá o start, né, na enxaqueca. Então, ok, passei muito tempo de privação de sono e quando foi 1 ano e 11 meses, mais ou menos, eu conversei, aí eu vou entrar agora no tópico, que é o ponto central desse vídeo. Como eu comecei a ideia do desmame, né? Eu tava conversando com uma mãe que é amiga nossa aqui, né, de onde a gente mora, né? E ela disse que fez o desmame do filho dela com 1 ano e 11 meses. E ela disse que ela fez o seguinte, eles tinham viajado e ela meio que conversou com o filho dela, dizendo que quando eles voltassem para casa, não ia ter mais peito, porque o leite ia acabar. E ela meio que disse que começou a conversar com ele um tempo antes, dizendo que ia acabar o leite do peito, etc. E assim, eu tive várias tentativas de... Várias não, né? Eu tive umas 3 tentativas de desmame antes disso. Só que todas as tentativas foi aquelas que todo mundo fala, né? Bota um remedinho, faz... remédio não, bota alguma coisa amarga, diz que tá com dodói. Só que assim, meu filho, ele tem aquele temperamento mais dramático. Então quando ele viu que eu dizia que tava com dodói, ele começou a chorar, desesperadamente. E ele não tem nenhuma noção tão grande do que é dodói, mas tipo assim, chorou eternamente. Aí teve uma vez que eu não, vou tirar de uma vez assim, antes dele dormir e pronto. Pior coisa que eu fiz na minha vida, não façam isso. Ele chorou. E, gente, você não vence a criança, você não vence. E ele só dormiu depois que eu dei o peito. E ainda assim foi com dificuldade, porque ele ficou tão desesperado, chorando, que não deu certo. Então, quando ela me falou isso, eu disse, eu já tentei esse negócio de dodói, não deu certo, já tentei botar alguma coisa assim mais amarga, eu peguei até umas folhas assim, tipo de comida mesmo, assim, que desse, botei um pouco de mostarda, coisas que não fossem tão gostosas assim pra uma criança. Não adiantou de nada, ele mamava igual, enfim. E na vez que eu coloquei na frente dele, aí ele chorou desesperado também. Aí, enfim, não deu certo. Então, eu disse, pronto, já que ele já tá grandinho, ele já tá com 1 ano e 11 meses, quando eu decidi começar mais ou menos. Tipo, eu não tinha começado com 1 ano e 11 meses, eu comecei com 1 ano e 11 meses, mais ou menos na metade do mês, vamos dizer assim. Então, o processo que eu fiz foi um processo um pouco mais lento. Por quê? Porque eu decidi fazer com calma. Porque eu vi que nada abrupto daria um resultado bom. Eu já tinha visto no perfil que tem de coisa de maternidade, que o ideal é você tirar aos poucos, etc, blá blá blá. E aí, ok, eu disse, não, vou tentar com ele dessa forma. Só que assim, o tirar aos poucos, sem a conversa, não tinha dado resultado também. Eu também já tentei fazer essas coisas, mas não deu resultado. Então eu disse, não, vou começar. Aí quando foi, de um dia pro outro, assim, eu decidi começar. E aí eu falei, olha, mamãe tá dando peitinho, mas você tá crescendo. Você tá crescendo, você não é mais bebê. Assim, não precisa mais do leitinho de mamãe. Você precisa de outro leite, que é um leitinho mais forte, blá, blá, blá. Fiquei falando, assim, umas coisas aleatórias, né? Só dizendo que tá acabando, que ele era um bebê grande, que ele já era forte. Enfim, disse que ia acabar o leitinho. E nisso eu fiz isso uns dois dias seguidos. E daí o que é que eu fiz? Eu comecei a tirar a amamentação do dia. Ele mamava completo. Eu sempre amamentei livre demanda. Acho que isso também foi o mais difícil, porque foi uma das coisas difíceis, porque quando você amamenta em livre demanda, você acostuma a criança a ter o peito na hora que ela tem vontade. Então, pra você tirar, também vai ser difícil. Então tem isso, né? Tem coisas que eu acho que, assim, a livre demanda, ela é boa, principalmente quando é um bebê muito pequeno. Agora, quando a criança vai se desenvolvendo maior, eu acho que a gente tem que começar, assim, eu pelo menos eu tenho essa visão hoje, eu acho que você já tem que dar uma pausa, sabe? Tipo assim, começar a ter um certo limite, um certo horário, algo do tipo, porque acaba cansando muito você
demanda muito e a criança já se alimenta, então ela não vai precisar mais daquela amamentação a todo momento. Mas enfim. E aí eu comecei a conversar com ele. Aí depois eu comecei a tirar a amamentação do dia. E, mas ele não pedia? Pedia. O que eu comecei a fazer? Eu fugia do meu filho, dentro de casa. Eu fugia dele. Basicamente era isso. Então, quando ele vinha pra pedir pra mamar, ou algo do tipo, eita, vou aqui fazendo não sei o quê. Aí eu saía de perto dele. Se eu ficasse na sala com ele, assistindo, sentado do lado dele, algo do tipo, ele ia pedir peito, ele ia querer vir. Ele já é aquela criança, como ele já é uma criança maior, ele já vem meio que sozinho, tirando e querendo. E aí eu não sentava perto dele, eu tentava evitar tá próximo. Chega, era cansativo, porque eu tinha que estar pra lá e pra cá toda hora, inventando alguma coisa pra fazer, porque qualquer paradinha que eu dava, ele vinha pra querer peito. E aí, meio que ia passando o dia, ia chegando o momento da soneca. Quando chegou o momento da soneca, eu dei o peito normalmente. Aí eu comecei a conversar com ele o seguinte: o peitinho é só pra dormir. Essa é uma dica que eu acho que valeu muito, porque ele começou a associar um pouco mais essa questão do peito ao sono. Mas depois ele não vai entender que tipo, ele só precisa dormir com o peito? Não, porque você também vai conversar que tá acabando. Você tá dando 2 conversas pra criança. Uma hora você vai limitar primeiro pra ser só no sono. Você vai fazer uma escadinha, você limita pra ser só quando ele vai dormir. Depois você vai dizer que, já tá acabando o leitinho e tal, só vai mamar agora. E você vai diminuindo. E aí, beleza. Comecei a fazer isso e tava dando certo. Quando ele pediu, eu dizia só pra dormir o Pepeito. Aí tinha vez ou outra que ele ficava meio querendo, disse, não, mamãe não disse que é pra dormir. Aí ele dava aquela choramingada, mas ele não chorava desesperado. Então eu já tava muito satisfeita que tava alguma coisa ali dando certo. Aí, ok. Peraí. Então comecei a tirar o do dia. Depois que eu passei uns 3 dias, eu acho, 4, só fazendo isso, eu disse, pronto, agora eu vou ter que começar a tentar tirar o da soneca. E esse era o meu maior medo, porque ele dormia mamando, acorda, vai mamar, então tinha isso. Aí eu comecei a tirar o dia antes dele dormir. E aí eu não. Agora, a mamãe não disse que o leitinho tava acabando, pronto, eu não tenho mais leitinho antes de dormir. Aí ele deu uma choramingada, eu disse, deita aqui no bracinho de mamãe. Aí eu comecei a botar ele pra dormir, deitado em cima de mim, né? Tipo, eu deitada na cama, que eu já não balançava mais ele, porque ele já tá muito pesado. E tem isso também, né? Acostumei ele a dormir balançando também, isso é horrível pra nossa coluna. Mas enfim, mãe de primeira viagem, a gente vai se virando com aquilo que dá e é isso. Então tá tudo bem. Pra mim tudo foi experiência, eu não me arrependo de nada, mas você vê que o caminho a ser trilhado poderia ter sido mais fácil, mas faz parte. E aí eu disse, vou deitar aqui em cima de mamãe, a mamãe vai contar a historinha da abelha, da borboleta, de não sei o que, blá 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 blá. Inventar várias histórias aleatórias, borboleta junto com baleia, dentro do fundo do mar, um negócio bem Bob Esponja. Aí ok, né? Aí passou a conseguir tirar o dia antes dele dormir de tarde. Aí daí qual era o ponto? Ele acordava e já queria mamar. Minha gente, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é isso aí. Ele acordava e queria mamar. Aí eu fiz o quê? Vou ter que começar a tirar também o quando ele acorda. E aí eu tinha que fazer alguma coisa pra ele não querer já o peito. Então, se ele já dormia, vamos dizer que bem, assim, de tarde, né? Tipo, descansado e tal, ele acordava com um melhor. Quando ele acordava com um melhor, eu ia lá e já tentava tapear ele. Eu ligava a TV, se seu filho já assistir, eu já ligava a TV e botava um desenho, porque ele ia direto pra sala, tipo assim, o que tá acontecendo? Eu botava uma musiquinha, que geralmente era isso, que ele acordava e ia direto pra sala. Eu abria a porta do quarto, deixava o desenho bem alto pra ele ir pra lá. Eu tapeava ele com isso. Ou a outra opção, que não era TV também, que era uns momentos assim, porque não é toda hora que eu queria botar desenho pra ele acordar e já ia assistir. Eu pegava alguma coisa que ele gostava de comer, algo do tipo, olha, toma isso, toma aquilo. Hoje em dia ele é fissurado em suco, então se eu acordar e disser, tem suco de tal coisa, suco de manga, suco de... Ele levanta assim, animado. Então eu usava coisas que faziam ele ir com foco em outra coisa sem ser o peito. E aí eu comecei a tirar o depois que acordava. Beleza, dia finalizado, não tinha mais mamar no dia inteiro. Então eu já tava tipo assim, meu Deus, que vitória. Eu passava o dia todinho sem dar de mamar ele. E nisso eu já passei mais o quê? Mais uma semana,
tirando, tudo mais. E nesse período que eu comecei a fazer isso, meu esposo ele viajou e ele tava um mês fora. Então, eu passei esse período, eu fiz sozinha, eu e o meu filho. Então, eu fui tirando de pouquinho porque eu vi que, poxa, eu vou conseguir. E aí, quando foi depois pra tirar o da noite, que foi o medo maior, né? Aí eu comecei a tirar o de antes de ele dormir, que ele acordava, não, que ele ia dormir mamando. E aí eu, ó, mamãe, não tem mais leitinho, tudo. Então, como ele já estava habituado a não ter de dia e de noite, já tinha passado um tempo nessa rotina, foi muito tranquilo tirar também da noite. Ele chorou um pouquinho assim de leve, que nem fazendo, ele só resmunga. Ele basicamente não ficou chorando. Então foi muito mais tranquilo. Porque o meu medo era justamente aquele berro, aquele choro exagerado, enfim. Tirei o da noite. Aí tá aí o ponto que ele acordava no meio da noite e mamava. Aí eu passei mais uns dias. Eu lembro que o do meio da noite eu ainda passei uma semana assim pra poder tirar. Eu não lembro exatamente quanto tempo durou, mas foi uma média de um mês, pelo menos, que eu fiquei assim, tirando de escadinha, né, vamos dizer assim, pra dar tudo certo. E aí eu passei mais ou menos uma semana também, eu lembro que foi uma semana esse da noite, pra poder começar a tirar o do meio da noite. E aí quando eu fui tirar, ele resmungou a primeira noite, pediu, resmungou só. Na segunda noite pediu de novo. E na terceira noite ele não pediu mais. Menina, eu fiquei assim, ele não pediu peito. Só que aí eu fiz uma coisa errada. Não volte atrás. Você já tá nesse caminho todinho. Em nenhum momento, volte atrás. Quando você for decidir, decida e vá. O grande problema eu percebi do desmame, de uma rotina, de tudo que a gente quer fazer diferente com o nosso filho, somos nós. A gente diz, não, mas vai ser tão difícil para ele, mas a criança não é. A gente aqui tem aquele receio de dar errado, aquele medo de não dar certo, enfim, mas não é, o problema é a gente. E quando a gente decide, dá certo. Então, tipo, quando eu decidi de verdade, não foi com aquele jeito, não, vou fazer. Aí eu vou lá, não vou fazer mais, porque deu errado. Não, quando você decide de verdade, dá certo. Então teve um dia que ele tava muito chatinho, eu acabei dando de mamar pra ele antes dele. Isso já tinha passado esses dias que ele não tava pedindo. Aí eu dei de mamar antes dele dormir. Aí pra quê? No outro dia ele queria, no outro dia. Aí passou mais uns 3 dias pedindo, só que aí eu já não dei mais de novo. Aí assim, não, acabou o leitinho, não sei o que. Aí fiquei, aí mamãe só deu porque não sei o que lá. Aí fica aquela coisa que tipo assim, você não tá dizendo que não tem? Então, você não pode confundir a criança, entendeu? Você tem que ser objetivo. É a mesma coisa do ensinamento normal, de tipo assim, se você deu a sua palavra pro filho de que, você não vai brincar agora, aí daqui a pouco você deixa. Você tem que ter a palavra, porque a criança ela fica confusa, a gente tem que ser muito claro com eles, né? Deixa eu botar o ventilador aqui que tá muito calor. Então, aí depois desse dia eu também não voltei mais atrás, aí eu realmente tirei. E aí, passou mais esses 3 dias, vamos dizer assim, que ele ainda ficou, né, querendo, aí já não pediu mais. Gente, sobre eu vou falar primeiro sobre a questão do leite, né, que eu acho que um dos medos também das mães pode ser a questão de empedrar, né, o leite e tal. Não empedrou, não encheu absurdamente. Por quê? Porque eu tirei muito lentamente. Então era tipo assim, eu tirava uma mamada, tirei a mamada do dia. Pronto, só as mamadas do dia, as mamadas extra, né, sem ser da soneca, o peito não encheu demais. Por quê? Porque ele ainda mamava para dormir. Então, aquele leite que acumulou, ele tirava. Passei uns dias, o corpo já entendeu que ele não vai ficar mamando toda hora, já diminuiu um pouquinho. Aí você vai dar ali de tarde ainda, tirou. O corpo já vai diminuir porque ele vê 1 dia, 2 dias, gente, o menino não mamou agora de tarde, não precisa produzir tanto porque não vai ter aquela necessidade. Então, essa escadinha para tirar é perfeito, porque você não vai ter problema com leite acumulado e você vai conseguir conciliar aí a sua rotina de uma forma mais leve e você vai conseguir tirar sem criança berrando, gritando, enfim. E sobre o sono, né, que eu acho que é o porquê, né, da maioria das mães também quererem tirar, fazer o desmame da criança, né. Eu não tirei antes porque, como eu disse, eu tentei de uma forma errada, pelo menos no meu caso e no caso do meu filho, porque acho que você tem que ver muito isso, né, aquilo que vai dar certo para você e seu filho.
o sono dele. Ele tava acordando umas 2 vezes na noite, nessa época que eu fiz o desmame, né? Ele já tava um pouco melhor, né? Que ele dormiu umas 4 horas, às vezes, 3 horas seguidas. Porque ele já tava ficando maiorzinho. Então já deu aquela, né, equilibrada, mas ainda assim ele acordava. E eu via que era realmente só de costume. Por quê? Porque ele acordava, às vezes dava 2 bicadinhas e dormia. Você vê que ele não tava com necessidade de comer. Realmente era aquele vício, né, aquele costume da amamentação. Então o que eu fiz? Depois que eu fiz esse desmame, que ele começou a acordar no meio da noite, né, que ele passou a acordar uma vez só, depois que eu tirei o peito. E aí eu ia para o quarto. Aí, o que você faz? Balança? Não. Eu deitava lá do lado dele, às vezes eu botava já ele em cima de mim, e às vezes eu só deitando no lado dele, ele meio que se ajeitava assim perto de mim e dormia. Então meio que ele tirou aquele vício, né, que ele tinha, e ele viu que não tinha necessidade daquilo para ele poder dormir. Ele aprendeu a conseguir dormir. E antes disso, quando eu botava ele para dormir, eu dava de mamar, aí botava ele do lado, não é na cama, vamos dizer. Ele deitava do lado, aí ficava brincando. Aí eu, dorme, filho, Estevão, dorme. Aí ele ficava brincando pra lá, eu tenho que ficar quietinho pra dormir. Eu já fui instruindo ele de como era, mais ou menos, que ele teria que dormir. Porque aí ficou mais fácil também depois, quando ele teve todo esse processo, né? Porque ele entendia que ele podia só ficar ali no canto brincando, algo do tipo, ou ficar um pouco quietinho, ele ia vir um sono e ele ia dormir. E aí depois de um tempo, mas depois cerca de 1 semana do desmame, acho que até menos que isso, mas assim, eu não contabilizei bem os dias, mas foi pouquíssimo tempo depois, ele já não estava acordando no meio da noite. Então realmente ajudou no sono dele. Tem mães que fazem um desmame que dizem que a criança até hoje acorda. Essa mãe mesmo que me deu essa dica, ela disse que o filho dela ainda acorda, ainda tem aquela dependência, né, dela chegar e só... Ela disse que às vezes ela só toca nele assim, ou tá lá perto e ele já dorme. Ainda tem aquele costume, né, de ficar... E aí já é outra transição que você vai ter que fazer, é outro costume, é outra mudança. Mas só de você não ter que ficar lá muito tempo, dar de mamar, etc., ter aquele cansaço já é outra coisa. No caso do meu, ele tá dormindo melhor, mas ainda tem noites que ele acorda sim. Depende muito da rotina, depende do que aconteceu, da quantidade da hora de soneca dele da tarde também, que às vezes influencia. Se ele dormir demais e, tipo, por exemplo, hoje ele tirou a soneca tarde. Ele tirou a soneca de 3 horas da tarde. Pra ele dormir de 9 horas no máximo, ele só vai dormir agora 40 minutos. Então, eu vou ter que deixar ele dormir pouco tempo, porque senão ele não vai dormir tão bem à noite e também não vai dormir tão cedo como eu gostaria. Então tem essas regulações também que às vezes afetam o sono deles, né? Depende também, a gente saiu pro parque, ele brincou, mas brincou pouquinho, não tava muito afim, aí não gasta tanta energia, também tem isso. Aí tem dias que ele acorda, mas é a mesma coisa assim, eu vou lá, deito com ele já dorme, não precisa nem ficar em cima de mim nem nada, ele mesmo volta a dormir. Às vezes ele demora a voltar a dormir, às vezes ele acorda chorando porque teve sonho ou algo do tipo, né? Eu acredito que seja isso. E aí ele acorda chorando, aí eu fico lá e às vezes eu durmo lá com ele mesmo, porque ele dorme num colchão já de casal, né? No chão. Que é aquelas camas, só que não é cama, né? Porque a gente fez uma cama, entre aspas, a gente colocou só o colchão, que é aqueles tipo tatame, né? Tatame não, que é só todo inteiro, né? Uma emborrachada, aquele colchão, aquele tapete embaixo, colocou o colchão em cima e aí ele dorme. Desde pequeno, assim, eu acostumei ele a dormir no chão, porque era muito ruim tá pegando ele para mamar e colocar na cama. Aí comecei a botei ele no colchão de solteiro, depois eu mudei pro de casal, porque ele também é muito espaçoso e eu via que às vezes ele acordava por ficar batendo nas coisas e tal, no espaço, né? Porque ele é comprido, né? Aí, enfim, então a experiência foi essa, ele dorme melhor, é outra vida. É outra vida, mães. Dormir melhor novamente. É outra vida. Então, vez ou outra só, né, que ele acorda assim e que eu tenho que passar a noite lá com ele, tudinho, mas é mais tranquilo que eu durmo lá. Mas como eu disse, eu deito, ele já dorme, então acordo de outro espírito. Então, tentem conversar. A gente pensa que eles não entendem, mas eles entendem até demais. Então fiquem sempre colocando, não, ó, vai acabar, olha, que o bebezinho que mama, desse tamanho, algo do tipo, não quer falar que ele não é mais bebê, então diga, não, ó, porque você já tá muito forte, aí o leitinho não precisa, é fraco, algo do tipo. Pode inventar a criatividade que você quiser.
Desde que você passe para ele o jeito de dizer que, ó, você vai ter que parar de mamar. Você pode ser até direto, ó, mamãe vai ter que tirar o peitinho de você já é uma criança, você não precisa mamar mais. Independente, mas que você seja claro com a criança, que você mantenha a rotina que você estabelecer, que você faça até o fim, porque a criança, ela se confundir de, hoje pode, amanhã não. Amanhã pode, depois não pode. Não entendi, entendeu? Então a gente tem que ser muito claro com eles. E acho que esse foi o único ponto assim que a gente não pode tá voltando atrás. A gente tem que ir até o fim. E se você tem medo de começar, olha, acredite, você consegue. É a nossa força, não é eles. A gente coloca como se eles fossem a grande dificuldade, mas não é. Eu espero que um próximo filho, né, quem sabe, seja mais tranquilo nessa rotina de sono, tudo mais. Com ele a gente errou em umas coisas, a gente vê que foi nossa culpa mesmo, que talvez a gente até conseguisse conduzir melhor. Talvez não. Tem gente que mesmo com toda a rotina de sono a criança não quer dormir nem a pau, porque tem muito isso, então é muito individual, né? Mas independente, a gente já sabe mais ou menos, pelo menos o caminho a ser trilhado para melhorar, né, tudo isso. E o vídeo foi esse, desculpa o vídeo enorme, mas é isso aí, gente. Beijo, beijo e até mais.